Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e eu tô de volta, tá? Eu sei que eu demorei um pouquinho para aparecer aqui, mas enfim, agora estou aqui, tá? Eu vou voltar a fazer, né, os vídeos que eu estava fazendo antes sobre astrologia e sobre tarô, tá? Esse é um vídeo dedicado à astrologia. E eu quero falar um pouquinho desse final de ano aí com vocês, principalmente a lua cheia, que acontece agora no dia 15 de dezembro. Uma lua, né, os encontros que a lua tem no céu através dos signos, né, eles são momentos assim interessantes porque ele une coisas, né, dá starts, enfim, né. Mas essa lua que vem sendo, né, que vem acontecendo ao longo do ano, ela vai contando várias histórias, né. O céu atualmente ele anda um céu muito comunicativo, no sentido de que os planetas todos estão se encontrando de alguma maneira. Tem sido formado várias figuras no céu, né, como a T quadrada, o triângulo, né, o grande triângulo, né, o envelope místico, enfim. E principalmente o mapa do dia 15 de dezembro, né, ele é um mapa que ele está muito espalhado e isso faz com que vários planetas se toquem. Então, é uma verdadeira orquestra que nós estamos escutando nesse momento, nós estamos vivenciando nesse momento. São muitos, né, muitas as energias que entram nesse momento aí. Por isso, às vezes, vocês devem estar ouvindo muito nas redes, né, esse pessimismo, assim, essa coisa de achar que as coisas vão ficar piores, que tá tudo muito... E realmente a gente tem motivos de sobra para achar isso, né? É guerra que não acaba, problemas que não acabam, né? Mas, como tudo, né, eu acho que é um momento de transformação mesmo. E por isso pode estar tumultuado, mas o céu sempre traz o lado bom das coisas, né? Eu não vou aqui dizer para vocês que vai ser tudo uma maravilha, né? Mas, enfim, eu acho que o mundo nunca foi uma maravilha, né? Eu acho que tem momentos e lugares em que essa maravilha se estabelece por algum tempo e momentos e lugares que os infernos são muito mais, né, muito mais visíveis. Então vamos começar, né? Toda a lua em Sagitário, né, todo encontro da lua e o sol em Sagitário é sempre bastante interessante, porque a energia sagitariana, a energia jupiteriana, são energias de entusiasmo, de vontade, de olhar mais distante, né, de olhar mais longe, de querer ir mais distante. Então tem uma certa euforia no ar, né? Essa lua cheia, inclusive, quer dizer, a lua nova já trouxe um destaque, né, na lua nova passada, do dia 1º de dezembro. O que a gente viu, né? A gente viu uma lua nova, né, Sol e Lua, que estavam se encontrando em Sagitário, fazendo um aspecto um pouco tenso com Saturno, né? Então é meio que assim, Saturno é um cobrador, né? Saturno ele vem para dizer que, né, não dá para fazer tudo o que você quer, então priorize, né? Priorize porque ele não vai ter tempo, você não vai ter tempo, você não vai ter recursos para fazer toda a sua lista de prioridades. Então você vai ter que realmente cortar coisas da lista ou deixar para outro momento, tá? E esse Saturno ele vem logo depois de ele entrar no movimento direto, que dá mais força para ele, né? Então, se as coisas estavam devagar, quase parando, agora parece que estressou de tal maneira que está correndo demais, né? E Saturno está fazendo um aspecto, né, com Júpiter. Vocês devem lembrar que em 2020 a gente teve, né, a gente teve Júpiter e Saturno se encontrando no signo de Aquário, 0 grau de Aquário, dando início a um novo ciclo, né, desses encontros de Saturno e Júpiter em signos de ar, já que ele vinha tendo signos de terra e tudo mais, o que dava essa questão do próprio capitalismo, dessa concorrência desmedida, desse crescimento inoportuno, né, desse crescimento totalmente sem limites e tudo mais. E agora ele entra em signos de ar. Então o tema de Júpiter e Saturno, e esses dois planetas são muito importantes porque eles trabalham justamente, eles são cronocratas, né? Eles trabalham a sociedade, né? Júpiter e Saturno são os que limitam, os antigos, né, limitavam o sistema solar, então eles organizam, eles conformam, eles trabalham e aglutinam as sociedades, né? Então eles são muito importantes, né, na vida social, na vida política, na vida econômica e tudo mais, né?
E, portanto, então a gente tinha esse encontro do Sol e Lua com Saturno e que já estava fazendo esse aspecto de quadratura com Júpiter, que vai durar todo o ano de 2025, né? As quadraturas são momentos de ajuste, em que você fez um projeto lá em Aquário, Sol, né, o Júpiter e o Saturno fizeram um acordo lá em Aquário, e agora vem as primeiras dificuldades a serem vencidas, porque são energias diferentes. Saturno tem uma energia e Júpiter outra, que são bastante diferentes. Júpiter é expansão, né? É busca, interesse, filosofia. O Saturno, ele já é mais comedido, né? Ele quer realização, nem que para isso ele tem que cortar arestas, né? Então são energias disciplinadoras, né? Junto com energias expansionistas, né? E aí estou nesse primeiro encontro em que Saturno está em peixes, né? Entrando no movimento direto. Saturno em peixes já é um capítulo à parte, porque Saturno em peixes é o limite dentro do ilimitado, né? Ou seja, né? Como botar ordem no infinito, como botar ordem no que você não pode medir nem contar, né? É muito difícil. Então, o Saturno ele gosta de regras, leis, organização, né? Primeiro esse, depois aquele, a coisa verticalizada. Júpiter ele é o buscador, né? Ele está na floresta, ele quer buscar o mundo, a vida, os planetas, ele quer descobrir mais além, né? Se não fosse apenas isso, né? Ou melhor, se fosse apenas isso, estava bom. Na verdade, a gente tem outros atores, né, que estão entrando, e principalmente a partir de 2025, a gente vai ter vários planetas entrando em signos, né, em signos diferentes, né, mudando de signo, melhor dizendo. E isso traz muito movimento, né? Então, se você está achando que as coisas estão correndo e que você não consegue segurar o tempo, que você não consegue cumprir a sua lista de afazeres, né? Se prepare, porque agora vai ser muito pior, né? Então as coisas tendem a ficar muito mais dinâmicas. Por um lado é bom, por outro lado você tem que correr atrás, literalmente, porque essa aceleração do mundo, que já não é uma coisa nova, né? Uma coisa já antiga, ela vai ficar cada vez mais. Sendo que a gente está entrando em espaços que a gente de alguma maneira desconhece. Então vamos lá, vamos fazer o nosso elenco aqui. Eu tenho Plutão em Aquário, né? Plutão é Hades, é os infernos, é o submundo, né? Mas que isso, onde Plutão entra, ele traz os pecados para fora. Ele expurga o pus da ferida, melhor dizendo. Então mas ele traz para curar. Porque também onde está Plutão é onde está o seu tesouro enterrado e que você precisa descobrir. Aonde está Plutão também, né, é o caminho aos infernos que vai te trazer a redenção. Então tem essa psicanálise, tudo isso são as sombras, né? Mas isso num sentido de cura, né? Vamos pensar assim, num sentido de cura, né? E Aquário, né? Aquário é o céu, o espaço. Urano é o rei do céu, né? Urano é o deus dos céus, né? O espaço, aquilo que está distante, o tele, né? Aliás, Júpiter também tem um pouco dessa conotação de tele do que está distante, né? Mas Urano, ele é a tecnologia, eles são os novos saberes, novas teorias, né? A renovação, a inovação, né? E Urano é o raio, ele é rápido como um raio, né? E aonde ele cai no mapa, ali a gente tem surpresas que nem sempre são agradáveis, mas que são repentinas, né? Então, essa combinação de Aquário com Plutão vai trazer algumas questões. O que a gente vai, né, ir a fundo, ir nas profundezas? A gente vai nas profundezas do espaço, né? E aí a gente vai pensar na questão mesmo né, do espaço profundo, que a gente nunca não conhece, que a gente não tem telescópios que consigam, e Aquário vai trazer essa tecnologia para que a gente vá cada vez mais fundo, né? A gente tem ainda também, se a gente pensar, por exemplo, uma área que eu gosto muito e que é minha, da arqueologia, né? Plutão é a profundeza, o que está oculto, né? E Aquário vai trazer, vai revelar isso daí, né? Com a ajuda da tecnologia. A gente está vendo esse movimento de muitas coisas que vão aparecendo, né, na Terra e tudo mais, de civilizações antigas, cada vez mais antigas. Então vai ser realmente uma coisa muito importante e interessante da gente perceber e presenciar, né, essas novas descobertas, né?
Também a gente vai ver os venenos da alta tecnologia, né? Inteligência artificial e outras coisas mais, né? Então ele vai trazer à tona, né? Agora, o interessante dessa combinação de Plutão em Aquário é que aquela hierarquia saturnina, capricorniana, de chefe, isso acaba, né? A gente começa a trabalhar mais em rede, né? Que tem também seus prós e contras, porque o mundo sempre foi assim, né, gente? Não é novidade isso. Talvez a gente tenha muito mais conhecimento de muitas coisas que a gente não tinha antigamente, né? Então essa tecnologia traz exatamente isso, né? Mas aí a gente chega, né, nessa lua cheia, né, em Gêmeos, né? Em que aí a gente tem várias coisas acontecendo também, né? Esse quadro que eu dei para vocês é um quadro que já vem há algum tempo. A gente tem forças muito fortes e muito profundas, como também a oposição de Marte e Plutão no céu, que vai ficar até abril do ano que vem. Então esses movimentos de guerras, as preocupações com bomba atômica, tudo isso está dentro desse contexto. Eu não estou dizendo o que vai acontecer, o que não vai acontecer. O que eu digo é que o céu traz sempre a cruz, né? e uma maneira de você tentar trabalhar essa encruzilhada da vida também. Então a gente tem sempre esses aspectos no céu, né? O interessante é que esta lua cheia, ela vem agora, se na lua nova a gente teve Saturno, na lua cheia a gente vai ter Netuno, tá? E Netuno é o grande né, dissolvente, né? Aquele que vai dissolver tudo, ele tem a capacidade de dissolução muito grande, tá? Desde coisas que estavam penduradas e que você não dava uma solução, e aí você vai ver que daqui a pouco, pum, acabou, sumiu, né? Desapareceu. Seja uma sensação ruim, seja uma relação tóxica, né? Seja, enfim, como também outras coisas também que acabam se dissolvendo, né? E que elas já tinham acabado faz tempo, você que não percebeu, né? Então é aquela sensação da areia que escorre pelas mãos, né? Netuno dá essa sensação, tá? E o interessante de Netuno é que você só percebe que a coisa ruiu, né? Quando acontece, quando ela rui, né? Quando ela acaba, né? E aí isso a gente pode levar muito também para as questões do planeta mesmo, né? Então, desabamentos, uma série dessas coisas que podem acontecer, tsunamis, né? São coisas que vão acontecer, porque já estavam acontecendo. As questões climáticas, por exemplo, já estão acontecendo há muito tempo. Elevação dos oceanos, seca, enfim. E a gente vai ter também, é como se fosse, perdão, uma tirada de véus, entendeu? As coisas vão aparecer muito nuas e cruas, ainda mais com Plutão em Aquário. Não dá mais para tapar o sol com a peneira, tá? Também essa presença de Netuno faz você encontrar padrões teus psicológicos de culpa, de medo, de insegurança, e que você tem dois caminhos: ou se derreter junto com eles, né, e desaparecer também, numa crise nervosa ou qualquer coisa, ou então você encarar aquilo com mais senso de realidade, né? Me explico, porque realidade é um tema controverso. Me explico. É como se você tivesse que assumir que se você for ficar no medo, na culpa, né, e na tristeza, é aí que você vai ficar e nada vai acontecer, a não ser mais medo, mais culpa e mais tristeza. E aí você pode, de repente, perceber que você vive apesar disso, que você pode ir, né, de outras formas, e que o que você tem que fazer, né, é não desaparecer naquela tristeza toda. Porque vai ser muito comum, principalmente para quem tem planetas e aspectos, né, e ascendente no meio do céu e tudo mais, nesses, né, tocados por Netuno. Isso é muito interessante, porque vão sentir mais, né? Por exemplo, quando Netuno no meio do céu, né? Então, o planeta mais alto que eu tenho. Então, quando o Netuno voltou ao movimento direto, e nessa lua cheia ele já está no movimento direto, que ele voltou agora no dia 6, né? Você sente, é impressionante como você sente, né? Um misto de angústia e alegria, e você não sabe de onde vêm as coisas, e não sabe mesmo. Mas deita, dorme, ou assiste um filme, ou lê um livro, que você vai entender. É por aí que a coisa acontece, né? Mas então esse Sol e Lua, né? Essa oposição do Sol com a Lua, nessa quadratura com Netuno, muitas coisas serão reveladas, muitas coisas sairão das sombras, tá?
Quem tiver olhos verá, né? Isso é muito importante, tá? Esse movimento direto de Netuno vai até ele continua, né? E em março Netuno vai entrar em Áries, mas antes dele entrar em Áries, ele vai encontrar com o nó do norte, né? Ele ainda em Peixe, nó do norte entrando em Peixes, né? Essa é uma outra história, eu conto depois para vocês, que tem muita coisa aí, né? Bom, o que a gente vai ver a partir de agora é isso, uma mudança de direção nas coisas, tá? As coisas iam dessa maneira, daqui a pouco muda tudo para um outro lado, né? Isso é muito rico, muito criativo, mas também muito louco, tá? Porque você não vai saber muita coisa. É interessante porque algumas questões vão vir à tona. Por exemplo, aquilo que se diz ilusionista, né, maravilhoso, incrível, vai vir com o seu outro aspecto. Por exemplo, a economia verde, a gente vai ver as falsas economias verdes, isso vai vir nessa onda, né? Consumismo fora do controle, também, né, essas questões dos escapes, e aí a gente vai ver com a presença de Plutão em Aquário, os escapes, as escapadas, né, o sair de si para não pensar, que nós humanos fazemos muito através de jogos, através das séries televisivas que a gente fica uma atrás da outra, através das redes sociais, né? Então a gente muitas vezes vai se intoxicar também com essas coisas para não cumprir o nosso papel aqui no mundo, né? Eu acho que nesse processo aqui a gente tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a Vênus, né, que está em Aquário, né, fazendo um bom aspecto com Júpiter, isso é legal, isso é importante, isso dá beleza, né, isso traz regras claras, né, direitos assumidos, direitos concedidos, né, principalmente para o feminino, né, se valoriza as coisas realmente mais positivas, o conhecimento, né, a abertura, a liberdade. Então isso é um aspecto bastante interessante nesse processo aí que a gente está vendo, né? Mas assim também a gente vai ver, né, que as tensões do mundo, né, nessa oposição, né, que a gente tem aqui um aspecto bem duro, né, entre Marte, né, e Plutão, que é uma coisa complicada, porque é a fome, né, com a vontade de comer, é o bate mais que eu quero ver, né? E ainda assim se associa a eles, né, num aspecto tenso também, a Lilith, né? Então assim, a gente vai ver muito, ainda mais com esse noturno, enfim, vai ser uma coisa que a gente vê despertar os monstros e os fantasmas né, de antes, né, que a gente já tinha achado que já teria se livrado deles, né? E a gente está vendo, né? A gente está vendo aí as questões mesmo relativas a, enfim, né, a fascismo, nazismo, né, sonhos rocambolescos, né, com essa coisa de golpe, enfim, todas essas coisas, né, a gente vai ver de uma forma mais clara e que para muitas pessoas vai ser muito dolorido porque vai ser muita desilusão também. Para outras, né, vai ser assim uma estupefação, tipo, como isso pode acontecer? E a gente, né, achava que era só uma brincadeira, né? Então, enfim, né? O que eu tenho para dizer para vocês aproveitarem bem essa lua cheia, porque toda lua cheia traz uma luminosidade incrível para nossa vida, né? É que procure olhar para o lado bom da vida, entendeu? Acho que é procurar olhar para o lado bom, é perceber que a dinâmica da vida, ela é complexa mesmo, mas que a gente tem que ter dentro da gente, né, a confiança de que tudo vai acabar bem. Eu acho que esse, para mim, é o que fica desse Netuno aí, né, mesmo que em quadratura com Sol e Lua, né, eu acho que é o que fica disso daí. Muitas entradas vão ter, muitas coisas vão aparecer, né, então mantenha a serenidade, né, keep calm, né, e vamos seguir. Porque esperando que tudo acabe bem, porque tudo sempre acaba bem, tá bom? Um beijo grande para vocês, encontro vocês em breve aqui também, tá bom? Tchau, tchau!